Mateus capítulo 6, versículos 19 ao 34, Sermão do Monte. Mateus capítulo 6, Sermão do Monte, versículos 19 aos versículos 34. A temporalidade das coisas desse mundo, ou ainda como um cristão deveria se preocupar com as coisas desta vida. Esse é o tema de boa parte do sermão de Jesus. Lembrando que são o centro do sermão do monte aqui nesse momento. Jesus, ele acabou de falar acerca da hipocrisia religiosa. Ele fala acerca de 3 coisas que as pessoas deveriam fazer, coisas que são boas, né, não são ruins por si só, são boas, mas que o judeu fazia isso de forma hipócrita. Isso é, ele era um ator, ele parecia ser alguém religioso, parecia ser piedoso, mas na verdade, no fundo do seu coração, ele não era. E eram 3 coisas que Jesus esperava que as pessoas fossem fazer, os seus seguidores fossem fazer: dar esmolas, orar e jejum. Mamãe, ela voltando fala, ela é professora, enfim, ela sabe o que é isso, sabe? Conversa lá os pais. Então, dar esmola, orar e jejuar. Jesus fala: quando orarem, não façam desse jeito, façam assim. Quando jejuarem, não façam desse jeito, façam assim. Quando der esmola, não façam desse jeito, como os hipócritas, façam dessa seguinte forma. Após terminar isso, Jesus ele termina falando sobre o jejum e ele inicia falando acerca dos tesouros do céu. O que são tesouros do céu? Vamos entender? São 3 versículos, um versículo para cada um. Bora lá? Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói e onde os ladrões escavam e roubam. Pois da mesma forma que jurarem, vocês serão julgados. Não sei, eu tô 6. 6, 19, 20, 21. Vou ler de novo 19. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde os ladrões escavam e roubam. Mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não os destroem, e onde os ladrões não roubam nem furtam. Porque está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Amém. Essa passagem é muito interessante. Graça e paz, Pedro. Cadê Cezinha? Cadê seu irmão? Vai fazer Enem. Ele, Cezinha. Dá pra vir na beleza depois. Pegar um ano, hein? Tudo bem. Eles vão lá em cima, né, velho? Eles vão mais longe. Semana que vem, Cezinha tá com nós. Tá firme e forte. Parece uma perto, né? Parece nem desculpa, não. Você vai fazer? Vai na terceiro ano. Nessa passagem bíblica, onde Jesus fala acerca dos tesouros, não acumula tesouros do céu, não acumula tesouros do céu, ou não acumula tesouros na terra, do contrário, acumula tesouros dos céus. O que seria esses tesouros no céu? É o que acontecia antigamente, que eu comprava um pedacinho do céu, a igreja católica cobrava isso, e a gente comprava um pedacinho do céu. Isso é um tesouro do céu? É evidente que não, é óbvio que não é isso. Primeiro, Jesus fala sobre não acumular tesouros na terra, porque não faz sentido. É algo lógico. Jesus fala que é algo temporário, é algo transitório, porque a traça e a ferrugem corroem. Isso é, tudo que está nesse mundo perece. Tudo que está nesse mundo é passageiro, é temporário, é transitório, vai acabar em algum momento. Então você não deve acumular tesouros aqui, nas pais Vitor. Não deve acumular tesouros aqui, porque vai passar, porque vai acabar. E tem uma outra possibilidade: os ladrões escavam e roubam. Na época, as casas eram feitas de barro e alguns escondiam tesouros nas paredes. E não era difícil escavar, até mesmo para entrar na casa. Qualquer pessoa, com qualquer objeto perfurante, conseguia facilmente cavucar e adentrar em qualquer casa que ela quisesse. Então, ladrões escavam e roubam. Então, eles escavavam e roubavam. Não tem a ver apenas com estar no chão, por exemplo. Vitor, traz um copo de água para mim, por favor, quando você estiver vindo.
Então, além de o processo natural corroer, acabar com as coisas da terra, porque tudo está sujeito ao fator tempo, tudo é sujeito ao tempo. O tempo acaba com tudo. Nosso corpo também, somos jovens ainda. Eu sou mais velho nessa sala, tenho 25 anos, mas eu tenho 35, 55. Se eu chegar vivo até lá, 75. Eu não sabia como isso agora, porque o tempo vai envelhecendo em células. Então, o tempo, ele acaba com tudo que a gente conhece nesse mundo. Para uma pessoa que viveu há 200 anos, ela vai ver que o mundo é completamente diferente. As pessoas que ela conhecia, que ela amava, já foram todos morreram. Então, tudo é passageiro aqui nessa vida, tudo. Então, não acumula tesouros aqui. Quando Jesus fala de tesouros na terra, é muito fácil você pensar o que são os tesouros na terra. Muito obrigado, Vitor. Talvez você tenha dificuldade em tentar pensar o que seriam os tesouros do céu. Mas o tesouro da terra que a gente está falando, você entende claramente o que seriam esses tesouros na terra. Tesouros que eu não devo acumular: dinheiro, fama, poder, bens materiais, casa, terra, carro, tudo. Tudo que envolve capital, que envolve tesouro. Tudo isso você não deve acumular aqui na terra. Então, pera aí. Aí, antes de você completar a frase, depois eu pera aí, eu quero te lembrar que essa passagem é uma das passagens que existem mais falsas interpretações, tá? Eu gosto de lembrar sempre disso. Porque se você ler e sair aplicando de qualquer jeito, porque é simples o entendimento, a maioria das coisas que são ditas aqui, mas são simples e profundas, e é uma análise mais cuidadosa. Ela é feita para uma pessoa que está ouvindo de longe se converter. Não, ele tem um cunho evangelístico, mas ela é falada inicialmente dos seguidores de Jesus, dos discípulos de Jesus, isso é, aqueles que entenderiam de fato o que Jesus quer dizer com isso. Isso aqui não é um convite à pobreza. Jesus está falando assim: seja pobre, não tenha casa, não tenha carro, não tenha dinheiro nenhum. Não junte uma boa quantidade de dinheiro para caso você ficar desempregado, você ter esse dinheiro. Não, você não pode acumular tesouro. Então, se você tiver R$1.000 na conta, está pecando, está na Bíblia, está acumulando tesouro. Não dá, cara. Não dá, é sério. E existiram interpretações desse jeito. Pode parecer ridículo o que eu estou falando, mas não. Tem gente que viveu a vida desse jeito porque leu esse versículo e entendeu errado. Essa é a continuação dele. Eu vou gravar bem isso aqui, quem faz ouvir isso melhor ao longo da aula. Mas Jesus não condena o dinheiro. Em nenhum momento Jesus ataca o dinheiro. Jesus ataca o amor ao dinheiro. O dinheiro não é o problema. Os carros não são o problema. E isso em si não é o problema. Você ter dinheiro é bom, não é ruim não, não é o problema. Só que o problema está no amor ao dinheiro. Um amor que pega o dinheiro e coloca o dinheiro lá em cima, no lugar onde Deus deveria ocupar a sua vida. E esse é o problema. Mas não estamos ali ainda. Antes de chegar lá, Jesus aqui está falando o seguinte: não acumule tesouros na terra, porque eles passam. Então o que nós temos que fazer? Acumular o tesouro no céu. Por quê? Porque o tesouro no céu ecoa para a eternidade. Enquanto os tesouros da terra sofrem com a brevidade, os tesouros do céu ecoam para a eternidade. Os tesouros do céu são eternos, eles não têm o fator tempo. Isso faz com que eles sejam mais valiosos. O que é melhor? Uma chuteira caríssima de jogador profissional, você pode escolher. Você vai ganhar uma chuteira novinha, pode escolher, Pedro. Do Messi, do Neymar, do Ronaldo, uma chuteira novinha, do mesmo modelo que a deles, novinha. Ou uma chuteira simplesinha, uma chuteira que não passa ali de uns 300, 200 reais. Mas essa chuteira vai durar o resto da sua vida. Qual vale mais? Uma chuteira de um craque dessa? Vai, claro, vai. Não, mas peraí, a outra nunca vai acabar, né? Enquanto eu estiver jogando bola, enquanto eu tiver fôlego aqui nesse corpo, terreno, eu vou estar com a minha chuteira ali. Então aí você já começa a pensar. Agora imagine a eternidade. A eternidade eleva o valor de tudo. Sem contar que lá na outra vida, tudo será bem melhor. Apocalipse 21:4. Não haverá choro, não haverá dor, não haverá pranto. Tudo daqui, comparado à eternidade, é transitório. Tudo. Porque tudo vai acabar. Tudo um dia vai acabar. Então esse é o motivo que eu falo, não acumulamos tesouros na terra. Porque vão passar.
Agora, o que eu tenho que fazer? Acumular tesouro do céu. O que é esse tesouro do céu, então? O que é o tesouro do céu que Deus está falando aqui? O tesouro do céu, o D.A. Carson, no seu livro, ele aponta que é o amor verdadeiro. Coisas que a gente já consegue desfrutar, que Deus permite que nós, servos de Deus, já desfrutemos de certa forma aqui na terra. Coisas que nós desfrutaremos em plenitude lá no céu. Então usufruímos, e as escrituras nos revelam isso, algumas coisas que já nos ajudam. Que coisas são essas que nos ajudam, então, a desfrutar? O amor genuíno, o amor verdadeiro, a cooperação entre irmãos, a harmonia, tudo isso são coisas que a gente já usufrui, são coisas que ninguém pode roubar da gente. Mas eu gosto muito da definição de Russell Shedd do que é os tesouros do céu. Russell Shedd, ele diz que os tesouros do céu são as almas convertidas a Jesus, porque isso ninguém rouba, porque isso sim vai para o céu, isso sim eu vou encontrar na eternidade. Eu não vou ter meu celular que está gravando essa aula na eternidade, eu não vou ter meu carro na eternidade, minha casa, eu não vou ter nenhum centavo na eternidade. Mas aquele cara que eu preguei o evangelho para ele, que através de mim, o Espírito Santo me usou para levar a mensagem da cruz para ele, que ele se converteu, se arrependeu, entrou no corpo de Cristo, depois ele até salvou. Aquele cara, esse sim eu vou encontrar na eternidade. O que importa mais são as pessoas, não as coisas. Pessoas importam mais do que coisas. A lógica humana hoje é de inverter esse princípio, colocar as coisas valendo mais do que as pessoas. Você quer um exemplo disso? Um exemplo bem simples disso? Vou pegar uma série que acho que todo mundo já assistiu essa série. É uma das mais assistidas da história da Netflix. Não sei se será a mais, mas uma das mais é. Especialmente a última temporada dela. Round 6. Todo mundo sabe que se trata da série, até mesmo quem nunca assistiu. Trata-se de um bando de endividados, pessoas que devem muita grana. E aí o pessoal faz uma oferta para eles de jogar um jogo para ganhar dinheiro. Só que eles não sabem que na verdade esse jogo pode custar a sua vida. E aí uma vez que estão nesse jogo, as pessoas literalmente matam as outras. Não, isso simples assim. E aí uma frase muito icônica, eu não quero dar spoiler, espero que você já tenha assistido, quem assiste esse negócio aí. Vou falar aqui, no final dessa temporada, de um personagem que ele tinha que, em um jogo, por algum motivo que seja, tinha que escolher entre a vida dele e a vida de um bebê. E aí, para ele ganhar o jogo, ele tinha que jogar o bebê lá do alto. Se ele jogasse o bebê lá do alto, ele venceria o jogo. E aí ele para, e esse bebê não era um jogador, porque ele nasceu de um jogador, ele foi uma regra nova que eles implementaram para falar que o bebê era um jogador, então ele estava competindo também, então o bebê não podia ficar vivo. E aí, ele segura o bebê no colo, é um monte de tensão, porque ele vai jogar o bebê e vai ganhar muito dinheiro, ele vai, além de sair vivo, vai sair com muito dinheiro, ou não. Porque se ele não fizer isso, ele vai morrer. Ele vai lá e pá, fuzila o cara, perdeu o jogo, o bebê vai ser o vencedor. O que ele vai fazer? Muito tenso essa cena. O objetivo do criador da série era geralmente criar essa tensão em nós, tem que pegar e analisar isso. E ele disse que ele tinha feito um textão, era uma frase gigante que o personagem falava nessa cena. Porém, ele jogou fora o que ele tinha escrito, apagou, e preferiu deixar em aberto. E ele colocou apenas a seguinte frase, vou ver na mão: nós não somos cavalos, nós somos pessoas. E pessoas, ele solta o bebê e pula lá de cima. Ele, na minha concepção, deu até uma pessoa me perguntou isso: foi um suicídio? Até casa, não, isso foi um sacrifício, porque ele morreria de todo jeito. Ele fez isso para que o bebê não morresse. Porque se o jogo empatasse, os caras passavam um fuzil. Então, aí o produtor da série não quis completar a frase, ele quis manter ela desse jeito, em aberto. E aí, uma das melhores formas de completar isso, que eu achei inclusive, nós não somos cavalos. Isso a gente vai entreter vocês, nós somos pessoas. E pessoas, aí 3 pontinhos, se sacrificam uns pelos outros. Pessoas estão dispostas a entregar a sua vida pelos outros. E pessoas hoje em dia deixaram de ser pessoas. Pessoas hoje em dia estão te matando por muito menos. E pessoas hoje em dia não estão dispostas a sacrificar nada delas por você.
Então, que pessoas são essas? São pessoas que colocam coisas com mais valor ou de maior importância do que as pessoas. Como a gente vê, por exemplo, nessa série, onde quanto menos sobrevivência no final, maior é o seu prêmio. E tem gente que está ali disposto a matar todo mundo para ficar com o prêmio todo. Isso é... não sei, é fictício. Cara. Mas isso reflete uma realidade. Eu sei que é uma fictícia histórica, espero que não exista um jogo desse secreto por aí. Mas reflete uma característica do ser humano. Eu conheço pessoas que são provavelmente capazes de fazer o que os caras fazem, ainda mais uma situação daquela, de vida ou morte. Entende? Mas ela não justifica. Porque nós não somos cavalos, somos pessoas. E digo mais, vocês aqui, nós não somos apenas pessoas, nós somos cristãos. E cristão ama o próximo. Cristão ama o inimigo. Cristão coloca pessoas acima de coisas. Esse é o objetivo aqui. Mas temos que entender que estamos com um texto delicado. Um texto que não é fácil de você lidar com ele nos dias de hoje. É um texto difícil. Toda essa passagem, que vai se iniciar aqui do versículo 25 ao 34, é um texto complicado de lidar. Vocês vão entender o porquê. Quando Jesus volta a esse assunto sobre dinheiro, bens materiais, as coisas da vida. Antes, Jesus comenta acerca da luz e as trevas. São 3 exemplos que Jesus traz aqui. 3 exemplos acerca do assunto. O primeiro exemplo é tesouro do céu. Não como tesouro na terra, esse tesouro do céu. O segundo exemplo é acerca da luz e das trevas. Alguém pode ler esses 2 versículos aí, 22 e 23, por favor? Os olhos são as candeias do corpo, e os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você, serão trevas que trem de trevas serão. Isso, que grandes trevas serão, né? Então, candeias ou lâmpadas, né? São os olhos. Isso o olho traz luz ao seu corpo de alguma forma. Na verdade, gente, hoje em dia, Jesus, como criador do mundo, ele criou a lei da física. Hoje, com o conhecimento físico básico que todo aluno do primeiro ano do ensino médio tem, a gente sabe que a gente só enxerga porque o nosso olho capta a luz. Ele pega a luz e devolve a imagem. A gente consegue enxergar por causa da luz. Por isso, quando está escuro, você não enxerga nada, porque não tem luz para você captar. Por isso que tem gente que tem problema de visão, né? Tem miopia, como é que é o nome do outro lá? Miopia aí. Dois tipos de problema de visão, não? Cegueira não. Miopia é quem não consegue enxergar de longe. Por quê? Porque a luz se forma antes da retina, está formando antes do tempo. Aí tem que usar uma lente convergente ou divergente, eu esqueci, pra você trazer ela para o lugar certo, para você conseguir enxergar. Então, você fica com dificuldade para enxergar quando falta luz no seu olho. Aí tem um outro que esqueci o nome, não é possível, esqueci 5 pessoas que estavam na fraca. Gente do céu, esqueci. Que é a dificuldade de enxergar de perto. Por quê? Porque a luz forma depois da retina. Então o cara tá aqui e não enxerga, aí você vai aquele. O super faz isso com o celular. Lá atrás, para enxergar melhor. Aí você usa uma lente, que é convergente ou divergente, ao contrário da miopia, para poder trazer a luz para formar certinho no lugar da retina. Então a gente aprende isso na escola, algo básico, mas algo que é interessante você entender melhor esse texto. Aqui Jesus está falando acerca da visão espiritual, que também ecoa para a eternidade. Você tem a visão espiritual, os seus olhos têm que ser luz, você tem que enxergar o bem, ver as coisas boas deste mundo, que ecoa para a eternidade, porque nesse mundo aqui tudo é transitório. Acabamos de falar sobre isso. Esse aqui é o segundo exemplo, não se esqueçam disso. Jesus não está mudando de assunto, está no mesmo assunto, tá? Não está como os olhos na terra e sim no céu. Seus olhos têm que ser bons, seus olhos têm que ser maus. Por quê? A cobiça vem pelo ver. A cobiça vem pelo ver. Você não cobiça aquilo que você nunca viu. É impossível. Você tem que ver. Alguém pode chegar e falar assim, mas Cláudia, eu comi uma comida, rapaz, que comida gostosa, é boa, gostoso, você não está entendendo. Então, gosto assim, não sei, é frango, um monte de coisa e tal, é bom.
beleza, eu posso falar o que for, mas se for você nunca viu, é diferente. Não importa quanto estímulo auditivo eu te dei, quanta referência eu te falo, não é a mesma coisa de você olhar na cara e falar, parece que essa comida é boa mesmo. A menos que seja uma comida já conhecida por ele, tipo um pastelão, um salada insano, uma pizza top, dá vontade de comer, porque não estou café da manhã, né? Poxa, tem que top da manhã. Ele vai associar imediatamente a essas coisas que ele já viu um dia. Para aquilo que você nunca viu, você não come isso. Simples. Eu nunca vi um cara adulterar com uma mulher que ele nunca olhou. Eu nunca vi isso. Impossível. Porque tudo vem da começa da cobiça, do olhar da cobiça. Isso é um olhar de trevas. Um olhar ruim. Um olhar para as coisas ruins. O que seus olhos têm consumido? Isso importa muito. Jesus está chamando atenção para isso. Em um outro versículo fala que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Isso é, os seus olhos têm que ser luz. Isso é, tem que receber a luz. E o que é a luz? Jesus é a luz do mundo. Você tem que olhar para Jesus, olhar para as coisas concernentes ao reino, olhar para o rei, olhar para Jesus. E a palavra de Deus é luz para os meus caminhos. Ela também é luz, porque é o próprio Deus se revelando nas palavras do próprio Deus. É para cá que nossos olhos têm que estar voltados, as coisas espirituais. Você tem que olhar para Jesus, tem que olhar para as Sagradas Escrituras. Cuidado com o que você assiste. Lembra do conselho de Billy Graham que passou por semana passada? Cuidado com o que você assiste. E não estou falando aqui apenas de pornografia, que é óbvio que todo mundo pensa nisso também, isso é óbvio. Mas não é apenas isso, vai além disso. Cuidado com o que você assiste, cuidado para onde você olha. Evite o segundo olhar, outro conselho de Billy Graham. Então, muito cuidado, controle seus olhos, porque se seus olhos estiverem em trevas, você estará em trevas também. E Jesus dá um outro exemplo agora, no versículo 24, o terceiro exemplo. Os tesouros da luz e das trevas e agora dos dois senhores, né? Versículo 24, pode ler para a gente aí, algum de vocês, por favor? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou de devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Esse talvez seja um dos versículos mais profundos dos que a gente tem para analisar aqui, na minha visão. Esse versículo sozinho dá uma pregação inteira. Fácil. Jesus fala de forma bem clara, você não pode servir dois senhores. Isso é bem fácil de você entender. Né? Vamos imaginar o seguinte, dois senhores aqui, na época, significava senhor e escravo, senhor e servo. Tá? Escravidão, por favor, tire quando você lê a Bíblia da sua cabeça essa ideia escravocada do século XVII aqui no Ocidente. Tira essa ideia da sua cabeça. Escravidão não é isso, tá? Diferente, bem diferente. O que é escravidão na Bíblia? Você deve muito dinheiro e não consegue pagar. Então você se vende. Você vende seu serviço. Você se torna escravo de uma pessoa até você pagar a dívida dela. É isso. A escravidão, ela era... A maioria dos escravos, eles eram libertos muito cedo. Por isso tem Epístola a Filemão, quando esse assunto vem muito à tona sobre a Bíblia permite escravidão, né? Na verdade, é isso. Entendeu? No século XVII, XVIII, deturpa um pouco aí a nossa mentalidade sobre a escravidão. Você já pensa um monte de pessoa de pele escura, apanhando, trabalhando igual louco. Não é isso. Então, pode falar. Servo é escravo significa servo, né? Isso. Servo. E Paulo, lá em Romanos 1, do 1 ao 13, ele se trata como servo. Aí eu ouvi a pregação do Augusto Podemos, ele fala, por que servo? Servo era escravo. Só que o da época comprava exatamente igual você falou, pagava para quitar a dívida. Só que Deus comprou a gente. Agora somos servos dele. Aí ele explica assim, aí ele se trata como servo, não como filho, quando ele se apresenta como servo. Aí agora você falou, É exatamente isso mesmo, muito bom. Somos servos de Deus. Então aqui é esse sentido, não tem como você ter dois senhores. Deus os comprou, né? Você não é servo de Deus, é assim que a gente salva denomina. Você não faz parte do reino, Jesus está falando aqui para quem faz parte do reino. Você não é salvo? Você não tem expressão de você não é salvo? Pois é, isso é para você, é para nós. Não tem como servir dois senhores. Deus é seu Senhor,
Então, por que você está colocando outras coisas no lugar de Deus na sua vida? Outras coisas como o Senhor. Aliás, outras coisas não. Aqui é uma coisa que colocaram: dinheiro, cobiça. Não tem como servir a Deus e as riquezas. A palavra grega para riquezas aqui é a palavra grega mamon. Mamon era um deus da época, um deus da antiguidade, o deus do dinheiro, o deus da riqueza, o deus do cascalho, do money, do faz-me rir, din-din, cash, o deus do dinheiro. Então, esse aqui é o único pecado em toda a Bíblia, o único pecado em toda a Bíblia que Jesus compara a uma divindade: a ganância. A ganância, o amor ao dinheiro. É o único pecado que Jesus compara a uma divindade, ao ponto de falar: olha, ou você serve a Deus, ou você serve ao dinheiro. Vocês não conhecem pessoas que são assim? Espero que vocês não sejam. São servos do dinheiro. Trabalham para o dinheiro. Elas não trabalham para ganhar dinheiro. Elas trabalham pro dinheiro, para a riqueza. Não tem nem tempo para gastar, não gastam nada, não fazem nada com o dinheiro, né? E as pessoas ainda argumentam, ainda têm desculpas. Não acumula tesouros dos céus, não acumula tesouro na terra. Pelo contrário, acumula tesouros dos céus. O versículo sobre os olhos da luz das trevas está aqui dentro, é um exemplo que envolve riqueza, nós não estamos mesmo. Então, cuidado da cobiça, que você vê que você cobiça demais. Não. E você não pode ser dois senhores. Ou você vai aborrecer um para agradar o outro, ou o contrário. Impossível. Também são senhores opostos, né? Que discordam entre si. Então, o problema, mais uma vez, não é o dinheiro, é como você trata o dinheiro, é o amor ao dinheiro, é colocar o dinheiro como se fosse um Deus na sua vida, é colocar o dinheiro para reger a sua vida, é colocar o dinheiro para mandar em você. Esse é o problema. Esse é o problema. E Jesus vai desenvolver isso agora de uma forma melhor ainda, trazendo à tona um assunto que, como eu disse para vocês, é difícil pregar essa passagem nos dias de hoje. E vocês vão entender o porquê. Vamos ler em Mateus capítulo 6, dos versículos 25 ao 34, parte final da nossa lição. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que alimento e o corpo mais do que vestes? Ao Jesus falar isso, algumas pessoas poderiam ficar preocupadas de forma demasiada, pensando: tá bom, eu não tenho que ganhar dinheiro não, mas e aí? Como é que eu vou comer? Como é que eu vou me vestir? Como eu pago minhas contas? Como é que eu vou viver? Primeira coisa que Jesus fala: não sejam ansiosos. Ou, em outras palavras, seja despreocupado. Como assim despreocupado? Segura aí, calma aí. Não seja ansioso. Não seja ansioso. Com o que você tem que comer, beber, o que você vai vestir. Porque a vida é bem mais do que isso. A vida é mais do que comer. A vida é mais do que vestir. Sabe o que você tem que se preocupar? Se você está vivendo uma vida de santidade com Deus. Mais do que com comer, do que com o que você tem que se vestir. Por isso que a gente jejua. A gente abre da comida, que é uma das coisas essenciais. Sem comer você morre. Deus nos fez assim: nosso corpo precisa de comida, de alimentos. Sem comida você morre. Eu sabia disso por um tempo. E é muito bom demais. Poxa, eu sabia disso por um tempo. Entendendo que tem outras coisas à frente. Outras coisas à frente. Então saiba disso. A vida é mais do que comida, mais do que alimento. E comer é bom demais. Mas a vida é mais do que isso. E Jesus traz um exemplo. Observe as aves do céu. Elas não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Quem vale mais? O ser humano passarinho. Quem vale mais? Quem? Aqui o argumento que Jesus utiliza, a gente chama ele hoje de afrontiori, que é quando você fala uma implicação lógica, que é verdadeira, e que, por consequência, uma implicação lógica menor também é verdadeira, ou até mesmo maior, é verdadeira. Como assim? Vou dar um exemplo para vocês do que é afrontiori. 2 é menor do que 10. Então, quanto mais 2 é menor que 20. Se 2 é menor que 10, é menor ainda que o 20. Por quê? Porque o 20 é menor que o 10. É o que Jesus está falando aqui. Ó. Observe as aves dos céus.
elas não semeiam, elas não plantam, não colhem, não trabalham, não estão na oficina, não dá aula para ninguém, não passa fome, elas comem. São passarinhos, criaturas de Deus, mas não são seres racionais, que têm alma, precisam ser salvas. E Deus não deixa elas passarem fome. 2 é menor que 10. Imagina então, vocês, o 20. Se até o passarinho Deus deixa passar fome, Deus provê o passarinho, imagina para você. É isso que eu estou falando aqui. Ele provê para você. Nós não oramos no Pai Nosso, não estudamos a estrutura do Pai Nosso na semana passada. Qual que é o quarto pedido? Dos 6 pedidos que tem no Pai Nosso, o quarto pedido. O primeiro pedido para você, providência. Providência. Quando você ora no Pai Nosso, Pão Nosso, quando Deus nos dai hoje, você confia na providência de Deus na sua vida. Mas aquela pessoa que está demasiadamente preocupada, ela parece não confiar na ajuda de Deus. Ela se preocupa demais. A preocupação excessiva é como se você não confiasse em Deus, confiasse mais em você mesmo, mais nos seus próprios esforços para poder agir naquela situação, do que em Deus. Isso é anseio, isso é ansiedade, isso não é correto. Isso não é correto. É o que Deus está falando, Jesus está falando aqui. Ó. Não esteja ansioso por coisa alguma. Por nada. Nada da sua vida. E nem por coisas essenciais, como comer e se vestir. Não sejam ansiosos. Estamos passando por um momento de transição pastoral. De sucessão pastoral. Nosso pastor vai nos deixando aqui 2 semanas. Recebemos um pastor novo. E nesse processo, todo mundo tem interesse de auxiliar de alguma forma. Nós, da Igreja Batista, temos um método, um meio de fazer isso, né? Então, primeiramente, quem participa desse momento é a diretoria estatutária da igreja. E aí a gente fica com vontade de ajudar, porque a gente fica preocupado. Como vai ser esse pastor? Como vai ser esse pastor? A gente quer ser um pastor bom, porque graças a Deus estamos mal acostumados, né? Um pastor Orlando. Pastor relacional, pastor teológico, bíblico, pastor que ajuda a juventude, sábio, aconselha, sabe muito de teologia e sempre está disposto a tirar nossas dúvidas teológicas, com muita sabedoria, quer seja por um áudio gigante no WhatsApp muito bom, ou quer seja uma conversa pessoalmente, após o culto, ou em algum outro momento. Mas a gente tem que confiar em Deus. A gente tem que confiar em Deus nesse processo. Porque Deus já sabe quem vai ser nosso pastor. Deus sabe. Ele já sabe. Confia nele. Deus trouxe o pastor Orlando pra gente. Confia nele. Calma. A gente tem que se preocupar em orar. Orar e colocar diante de Deus. A gente tem que se preocupar em certificar que nós estamos nos preparando. Coloque diante de Deus. Ore. Isso vai dar certo. Vai acontecer. Lá em Filipenses, capítulo 4, versículos 8 e 9, a palavra de Deus diz, versículos 6 a 9, não andeis ansiosos por coisa alguma. Coisa alguma, por nada. Mas antes, coloque diante de Deus as suas petições. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o seu coração. Solta o versículo 7, Filipenses 4, 6 ao 7. Isso é, antes de ficar ansioso por quem será o novo pastor, ore. Ore. Será que você passou mais tempo lamentando a saída do pastor Yolanda, mais tempo pensando em como foi bom ter o pastor Yolanda aqui, mais tempo pensando em como o pastor Yolanda vai fazer falta, mais tempo se preocupando em como vai ser o novo pastor, mais tempo projetando como será que vai ser ele aqui no nosso grupo, como vai ser na igreja, pensando como vai ser a pregação desse pastor, será que vai ser bíblico? Será, como que esse pastor é? Vai ser, gente. As pessoas mais estão se preocupando em como ele vai ser do que orando por esse novo pastor que vai chegar. Colocando diante de Deus, Senhor, servir da sua vontade, manda um servo, Senhor, assim como o pastor falando, manda um servo aqui para essa igreja. As pessoas mais tempo fazendo o quê? Essa é a pergunta que eu te faço. Mais tempo se preocupando ou mais tempo orando? Como você coloca diante de Deus suas preocupações, conforme Paulo diz em Filipenses? Como você coloca diante de Deus? Orando. Orando. Quando você passa mais tempo orando do que se preocupando, a paz de Deus, que excede todo entendimento, habita no seu coração. Isso é, você não entende, você não compreende. Então você pode ter paz em meio ao caos. E não é por irresponsabilidade, é simplesmente porque a paz de Deus está com você. E você fica calmo. Hernandes Dias Lopes diz o seguinte, abre aspas, quando você cuida das coisas de Deus, Deus cuida das suas coisas, fecha aspas. Quando você cuida das coisas de Deus, Deus cuida das suas coisas. Esse é o ideal.
Então, não sejam ansiosos. Não é sejam irresponsáveis. É aquela preocupação exagerada que te consome. Aquela preocupação que te faz ficar mais tempo pensando no problema do que orando, colocando o problema diante de Deus. E isso não é a atitude correta. Por quê? O que você pode fazer para mudar a situação? Jesus fala no versículo 27. Qual de vós, por mais ansioso que seja, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? Você não pode mudar a sua vida, cara. Tem coisa que sim, você pode mudar. Né? Se estava faltando rede na mesa, a gente pode fazer uma vaquinha e comprar uma redinha, uma vez de ping-pong. Isso eu posso fazer, beleza. Mas tem coisa que eu não tenho poder, não tenho controle algum. E até coisas que eu não tenho poder, às vezes eu quero ter poder sobre elas, eu quero ter controle, eu quero controlar, eu quero agir ali. Não dá, cara. Não dá. Algumas coisas você não tem controle. Simplesmente assim. O que você faz? Coloca diante de Deus. Aquilo que você tem controle, coloca também diante de Deus. Só que faça alguma coisa e prova. Não é pedir para ser aprovado, né? Na OAB, né, Vitor? E não estudar nada. Não revisar os conteúdos principais ali antes da prova do OAB. Não é assim. Que sabe está sob total controle e responsabilidade sua, ok? Mas quem de vocês, por mais ansioso que seja, vai acrescentar um côvado ao curso de sua vida? Algumas versões, perdão a palavra, mas nesse versículo, várias versões, colocam altura. Quem pode acrescentar um côvado à sua altura? É porque a palavra grega que aparece aqui para a vida é a mesma para a altura. Por exemplo, qual que é Zaqueu? A passagem que fala que Zaqueu tinha uma estatura baixa. A palavra grega que aparece ali é a mesma que aparece aqui. Isso trouxe alguns problemas de interpretação, discussão acerca de Jesus estar recebido ao tamanho, ao nosso tamanho mesmo. A melhor tradução é a que traz vida, não é sobre tamanho. Jesus aqui não fala sobre altura. Jesus aqui ele está falando sobre vida, sobre caminhada. O judeu na época eles tinham essa ideia de que a vida era uma caminhada. O côvado ele media mais ou menos 45, alguns falam até 46 centímetros. Então quem que você pode aumentar ali? Não por 50, cara. 50, 1 centímetro sequer ao curso de sua vida, ou ao tempo de sua vida. Não pode. Você não pode. Então não adianta você ficar preocupado demais, você não consegue ter controle sobre isso. Então, por mais ansioso você seja, você não tem controle. Então coloque diante de Deus. Versículo 28. E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerar que crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam, isso é. Eu nunca vi uma flor costurada. Eu nunca vi, não. O dia que eu vi, eu tô ficando doido, né? Eu nunca vi uma flor costurada. Fazendo uma roupa, eu nunca vi. Nunca vi. Eu contudo afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. E aqui esse é o versículo mais poético dessa passagem. Mais profundo para mim é o 24. Mais poético é esse. Nem Salomão, no auge de sua glória, se vestiu como um simples lírio do campo. E eu te pergunto, quem veste o lírio do campo? Quem deu vestimenta? As flores que a gente encontra na natureza? Deus. Olha o ar fronteole de novo. Se Deus veste até uma flor, imagina você. Não vai faltar roupa para você não, meu irmão. Fique tranquilo. Agora, uma coisa muito importante. Jesus aqui, ele está falando sobre provisão daquilo que é essencial. E a chamada. Alguém pode fazer a chamada? Cada vez mais a chamada para nós, por favor? Vocês viram passar bem com ele. Vai ser rapidinho, eu sou 5. Cadê os jovens da igreja? Jesus aqui, ele promete provisão daquilo que é essencial para a sua sobrevivência, daquilo que é base. Jesus não promete luxo. Ele promete que vai te vestir. Mas ele está falando que vai te vestir com chinelinho da Colse, né? Tênis da Nike, não é camisa da Calvin Klein, né? Não é isso, não. É o básico. Você vai ter que se vestir, vai passar fome, vai ter comida. Não quer dizer que você está todo dia no rodízio, no churrascão, não é isso, não. Tá bom? Jesus promete aqui o sustento daquilo que é básico, que é essencial para a nossa vida. Não luxos, ok? Não luxos. Continuando. Ora, se Deus veste assim até a erva do campo, que hoje existe, amanhã lançada no forno, quanto mais vocês, homens de pequena fé. Se até uma flor que vai murchar, cresce, murcha, vive pouco. Imagina nós, que mesmo com a fé pequena, cremos, né? Imagina nós.
seremos sustentados também. Versículo 31 ao 34. Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, ou que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscais, pois, em primeiro lugar... Para aqui. Peraí. Então Jesus está me dizendo que eu não devo procurar comida, bebida. Eu não devo procurar roupa. Eu não devo procurar essas coisas. O que ele tem que procurar? Mas Jesus responde: buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Lindo texto. Hoje é difícil escolher um texto áureo para a gente não frente. Todos são muito bonitos. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Isso é, primeiro busca as coisas concernentes ao reino, depois você corre atrás. Faça sua devocional cedo, o resto você corre atrás. Primeiro o reino de Deus, depois o resto você corre atrás. Vem a escola bíblica. Tem que estudar, hoje o dia está corrido, tem que trabalhar, tem que... beleza, tem coisa a fazer com prazo, faz à tarde. Faz o sábado mais cedo, mas esteja aqui. Busca as coisas concernentes ao reino de Deus. E o versículo 34 finaliza: portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta a cada dia o seu próprio mal. Isso é, temos que matar um leão por dia. Estamos terminando aqui. Chamar de temos que matar um leão por dia. Essa é a vida. Talvez se você demorar com seus pais, você não possa estar sentindo isso. Mas a vida adulta te espera. E na vida adulta eu te garanto, você mata um leão por dia. Então isso é, basta cada dia seu próprio mal. Não se preocupe tanto. A Valéria tem que fazer uma cabra, por favor. Sim. Se preocupar tanto com o problema de amanhã, se hoje tem que se resolver, cara. Daqui uma semana, calma, um de cada vez. Essa semana tem isso aqui, então vamos por partes. Cada dia traz seu próprio mal. Então, quando você antecipa algo que ainda não veio, só prejudica a resolução para o mal de agora. Vocês já sabiam, eu já falei isso aqui já tem muito tempo, vocês sabiam, tem uma estatística, uma pesquisa que mostra que cerca de aproximadamente 70% de todas as nossas ansiedades e preocupações não acontecem. Não acontece. Isso é muita coisa. Isso aqui é quase um quarto. Isso é quase, aliás, 3/4. Isso é quase aquela 4 preocupações. Só 3 não acontecem. Então você se preocupa demais com uma coisa que nem aconteceu. Você consegue pensar em uma situação assim? Lembra pelo menos uma. Isso já aconteceu na sua vida várias vezes. Na minha também. Tem pelo menos uma. Uma vez você se preocupou demais e não sei o que. Vou dar um exemplo aqui. Às vezes vou dar uma aula, preocupei muito aquela tudo nessa aula desse conteúdo aqui. Eu quero dar uma aula dinâmica, uma aula assim e tal. Chegou lá, teve uma palestra que eu nem estava sabendo. Eu nem dei essa aula, professor. Às vezes que me tirou o sono. Me deixou assim. E eu preocupado. Olha, eu vou falar para vocês um testemunho pessoal de algo que eu vi recentemente. Eu dei um aulão no terceiro ano do ensino médio, colégio todo, na verdade, até um ano. E esse aulão era de matemática. E eu não sou ansioso, eu sou extremamente preocupado, bem tranquilo. Mas eu fiquei ansioso com essa aula. Fiquei bem ansioso. O diretor vai estar lá, o curador, vai ter outras coisas para assistir também. Vai estar do nono ao terceiro ano geral assistindo. Eu quero ser útil para esse menino, eu quero dar uma dica. Dicas cabulosas para ele mesmo. Eu quero falar coisas preciosas para ajudar eles mesmo. E não é ajudar qualquer um, é ajudar aqueles que já são bons. Então eu não posso ajudar aqueles que já são bons, mais ainda aqueles que já têm aula comigo. Todo dia, está lá 4 vezes por semana explicando coisas para o ensino médio. Todo dia. Passando dica em cada questãozinha lá. Vou trazer em 2 aulas, cara. E preocupado, montando slide, quase virei noite, dormi mal. Preocupado e montando, não chegou na hora. Mais da metade do meu slide não foi apresentado. Muitas questões que eu revisei, que eu tinha colocado ali, eu nem cheguei a resolver. Não deu tempo, o tempo acabou. Mas eu fiquei preocupado demais com isso e esqueci de olhar direito pro tempo. Eu joguei o tempo ali em base, mas faltou tempo ainda assim. Mas que demorou para começar e tal, chegou um pouquinho mais cedo, faz parte também.
Porque então da palestra, a galera deu um sinal, falou, tá, 5 minutinhos, mais alguma coisa aí finaliza. Tudo bem. Mas tinha muito tempo que eu não me sentia assim. E é irônico, né? Porque logo nessa edição do DVD, eu lidei com um anseio. Quando eu terminei o aulão, que aí teve uma palestra muito boa de advogado, montei na moto e vim embora. Então, após mais ou menos 1 hora após acabar o aulão, eu vim na moto pensando, e agora? E agora? E se eu morresse aqui agora? Todas aquelas horas de preparo, essas semanas sem sono, inquietante. De que adiantou? Eu não vou nem ver o resultado ali dos meninos. E agora? Morri. Será que eu preguei o evangelho como deveria? Será que eu servi a Deus como deveria? Essa é a minha preocupação. Essa é a sua preocupação diante da morte. Diante da possibilidade de saber se vai morrer hoje. Diante da possibilidade de saber se vai morrer amanhã, a qualquer momento, como dizia minha mãe Lourdes. Para morrer basta vivo. Diante dessa preocupação, a chave com a senhora, né? Caneta. Diante de saber se vai morrer para qual momento, a primeira coisa na sua cabeça não é, não, sem terminar a faculdade. Não, sem experimentar como é a vida de casado, sem lua de mel. Não, sem eu realizar meus sonhos, sem eu viajar para o Catar, sem eu poder assistir um filme Libertadores, um Clássico do Mundo, sei lá o quê. Sua preocupação é ser, será que eu vivi como deveria ter vivido para Cristo? Será que eu preguei o Evangelho? Será que eu acumulei tesouros do céu, isso é, as almas convertidas e salvas para Jesus, que eu vou encontrar elas na outra vida? Isso é um tesouro que ninguém pode roubar, um tesouro que não vai perecer. E sim, eu sei que você está fazendo uma ligação como não perder a salvação aqui, né? Se o tesouro é uma... Se a alma salva um tesouro, não tem como roubar, então não perder a salvação, por exemplo. Então, essa é a sua preocupação. É com isso que você tem que se preocupar. Graças a Deus, tá vendo? É com isso que você tem que se preocupar. E eu, voltando na moto, bateu aquele sentimento de foi legal, foi massa, gostei, apresentei bem, foi elogiado, gostei, mas é transitório. Será que eu deveria ter preocupado da forma como me preocupei? Eu sei que não. E eu lutei contra isso semana toda. Por isso eu achei muito irônico. Eu coloco nessa edição do DVD. Eu postava uma coisa que eu não costumo passar. Até mesmo que sou acostumado a dar aula. Né? Pregar, para mim, tanto faz. Tem 1000 pessoas, 100 pessoas ou 1 pessoa só, dá na mesma. A gente não fica nervoso. Isso é normal, você se acostuma com isso. Quem passa é o Espírito Santo, para não pegar a Deus, não zoom. E dou aula direto, mas fiquei ansioso mais do que deveria. É sobre isso que a gente está falando aqui. Aqui a gente tem 2 extremos. O primeiro extremo, aqui tem um extremo só, mas a Bíblia como um todo fala de 2 extremos. O primeiro extremo é esse. É a ansiedade demais. É aquela ansiedade que deixa preocupado demais e trabalhando de menos. Mais preocupado com essa aula do que com o preparo dela. Mais preocupado com o que vai acontecer do que de fazer acontecer. Mas existe um outro extremo que vocês não podem cair de jeito nenhum. O outro extremo é o quê? A irresponsabilidade. Isso é não fazer nada. Nada. Eu entendi o recado. Entendi. É só não fazer nada. Não preocupar com nada e ficar de boa. Não é sobre isso. Vai ter uma formiga ao ver isso. Vai ter uma formiga. Deus vai prover. E um dos meios que Deus utiliza para prover é justamente através do seu trabalho. Ok? O seu trabalho. Você trabalha, você ganha seu dinheiro. Você vai ter então seu sustento, ser da sua família. D.A. Carson é muito interessante que, após tudo isso que a gente falou aqui, dos versículos 25 até o versículo 34, D.A. Carson ele aponta 3 tipos de pessoas e 3 reações possíveis diante desse texto. Isso é, como que 3 cristãos, né, ou pelo menos crentes, pessoas que se dizem cristãos, diferentes, poderiam lidar com esse texto, reagir com esse texto. E ele fala que é difícil pregar isso nos dias de hoje. As pessoas não aceitam às vezes. Ele fala de 3 pessoas. Primeiro é um cara alegre, despreocupado, descontraído, praticamente irresponsável. Não se preocupa com nada. Não se preocupa nem com os próximos 5 minutos. Quanto mais com o dia de amanhã. Não se preocupa com nada. Um cara tranquilo. É um cara que também é insensível às necessidades dos outros.
consegue olhar, ver o que o outro está precisando para ajudar o outro. É um cara que não se abala com as milhões de almas perdidas que estão por aí no mundo. Ele não está preocupado com isso, não. Não se preocupe com isso. Não se preocupe com o outro, não se preocupe com a situação dos outros. Não se preocupe consigo mesmo. E vive alegre. Ele é feliz vivendo que ele vive. O segundo é um cara hiper responsável, super preocupado. Preocupado com tudo. Ele leva tudo muito a sério, ao ponto de se angustiar com seus problemas, e como diz Jacarson, que até angústia no estômago, de tão preocupado com o problema. Então ele lida com tudo muito a sério, ele pega, papo, resolve e está ali. Até mesmo a economia do país tira o sono desse cara. Esse cara não pensa, não é só no dia de hoje e amanhã, não. Ele está pensando em como ele vai se aposentar daqui a 42 anos. Ele planeja tudo, se preocupa com tudo. E ele sempre tem esse senso exagerado de responsabilidade em algumas áreas, porém, às vezes, ele exclui outras áreas, outros assuntos. Ele fala tanto nesse seu senso de responsabilidade com as suas coisas, que às vezes ele exclui outras pessoas. Então, o primeiro é um cara mais contraído, que é mais irresponsável. O segundo, um cara preocupado, que até deixa de trabalhar com as pessoas também, mas é preocupado demais. O terceiro é um jovem cristão, de verdade. O terceiro é um jovem cristão sensato, equilibrado, íntegro, dedicado, disciplinado no seu trabalho, pai de família, casado, pai de 2 filhos, que sustenta sua família enquanto está terminando seu doutorado. Um cara estudado, tá terminando seu doutorado. Porém, faltando ali cerca de 1 ano, mais ou menos, para ele terminar seu doutorado, ele acorda um dia à noite, olha para sua esposa e vê que ela não consegue mexer o lado direito do seu corpo. Nada. Perna, braço, nada. Ele leva ela ao médico, e o médico então diz que a sua esposa está com uma doença degenerativa no cérebro, cerebral. E que sua esposa vai definhar degradativamente e que ela progressivamente vai entrar em estado vegetativo em cerca de 3 anos. E logo ela morrerá. Esses 3 ouvem esse mesmo sermão. Qual vai ser a reação deles no sermão? Qual é a reação egoísta? Qual é a reação de alguém que não é maduro, de alguém que não entende, de alguém que não tem uma comunhão com Deus, que não pede discernimento espiritual? A gente sempre pede, a gente ora aqui antes de começar a aula. De alguém que não vai absorver para si, de alguém que vai, de certa forma, debater com Deus. Porque eu estou falando aqui não é uma pregação, Bárbara está falando, não. Não é do cara falar coisa, fonte, voz na sua cabeça, não. Estou falando do cara expor a Bíblia, expor o texto bíblico, a verdade bíblica, o que Deus realmente está falando para você, o que Deus está falando para o seu povo, o que Deus está falando. Não se preocupe demais, está muito claro aqui. E o pregador fala só isso, a verdade, ele expõe o texto bíblico. Mateus, capítulo 6, versículos 25 ao 34. Como esses 3 vão reagir mediante essa situação? Jacarson diz o seguinte: o primeiro vai continuar feliz da vida. Afinal, eu sempre soube disso. Essas pessoas se preocupam demais. Elas tinham que ser como eu sou. Então, ele vai sair ali pensando: essa pregação não é para mim. Crente pá, joga pro outro. Eu sou assim, tá vendo? Tá isso aí, não pode se preocupar demais não. Tem que ser estoico, né? Tem que ser slow living, né? Vida mais tranquila. Nada contra o slow living, tá? Eu sou a favor em alguns aspectos. Não tô falando do extremismo, que é o que a vida lenta, mais tranquila. Não é assim não. Para que eu vou tirar 10 numa prova se o 6 já é suficiente? Passar já é bastante. Para que tirar 10? Para que esforçar? Bobeira. Esse cara tá morrendo isso daí, não aproveita a vida não. Tá errado, não precisa fazer isso não. Só passar tá ótimo, bastante bom. Porque você está obcecado em cumprir os compromissos, em cumprir horários. Para que isso? A vida é um sopro, meu irmão. Não seja assim não. Então, tá vendo? A pregação é esses caras preocupados demais. Ele é para mim não. Ele é feliz, ele é livre, né? E ele, entre aspas, obedece, pelo menos sai acreditando que obedece. Esse mandamento do Senhor é não se preocupar. O segundo, como o segundo vai reagir da seguinte maneira? O segundo reage da seguinte maneira: ele se sente extremamente criticado pelo sermão.
que ele sabe que esse sermão foi especialmente para ele. O sermão é para todo mundo, mas foi especialmente para ele. Deus quer tratar especialmente com essa pessoa, com ele mesmo. Essa pessoa que quer se preocupar demais com as coisas. E ele fica tão preocupado de estar negando o Senhor, que aquilo ali já não sendo dele. E aí Jacárcio fala, não ironicamente, tá? não é sendo irônico, a gente escuta, Jacárcio, é difícil não ler isso aqui e não rir da gargalhada sincera e genuína. Mas esse cara, o segundo cara, é tão preocupado que ele vai começar a se preocupar por preocupar-se. O cara vai se preocupar por ser preocupado. Entende? Então é irônico, mas ele não quis ser irônico não, a intenção não foi essa. Então ele se preocupa tanto que ele começa a se preocupar com o fato de que ele se preocupou demais. E o terceiro? Como o terceiro vai reagir? O primeiro vai jogar abração pro outro. Ah, não, tá de boa, eu tô tranquilo, tô obedecendo essa lei do Senhor. O segundo, meu Deus, nossa, é verdade, eu tô me preocupando demais. E aí ele passa a trazer isso como apenas uma nova preocupação para ele. E o terceiro? Como o terceiro vai reagir? O terceiro, ele vai, provavelmente, se não for um cristão maduro na fé, cristão que tem maturidade boa, um bom discernimento espiritual, que não tem os olhos com a luz de Deus, ele muito provavelmente vai resmungar para si mesmo uma frase do tipo: esse pregador não sabe de nada, o que ele está falando? Ele não sabe como que é você ver sua esposa definhar até a morte, perder esses movimentos progressivamente, entrar em estado vegetativo. Ele não sabe o que é isso não. O que ele está falando? Ele devia saber de mais coisas antes de se aventurar em um texto como esse. O que ele sabe da vida? E muito provavelmente ele possa começar a criar uma lista mental de preocupações coletivas e até individuais, coisas genuínas, se você realmente se preocupa, que é normal. Por exemplo, e o meio ambiente, a poluição, e a corrupção, e a invasão lá no Rio, as facções criminosas crescendo no Brasil. Eu não devo me preocupar com isso não. Me preocupar com quem vai ser o próximo governador do nosso estado, se vai ter a segurança boa ou não, quem vai ser o próximo presidente ano que vem. Me preocupar com eclosão de guerra, com bombas nucleares, com Kim Jong-un querendo explodir os Estados Unidos. Eu não devo me preocupar com isso não, com doenças, epidemias, né, com uma nova pandemia que pode surgir. Eu não tenho que me preocupar com isso não. Até mesmo pode criar na sua cabeça lista de preocupações individuais, genuínas, quando vai se debater, rebatendo aquilo que o pregador está falando. Aliás, que Deus está falando através do pregador. Estou falando pregação bíblica, não pregação de cada um, pregação bíblica. Ele pode ficar também espiritual, por exemplo. E o divórcio? Não deve falar com o divórcio, não. Uma situação dessa que muitos divorciariam da minha esposa. Talvez até ela queria divorciar para mim não sofrer isso. Mas se ela precisa de verdade, eu não queria divorciar. Competições por promoções do trabalho. Sabe que tem puxado o tapete, né? Não é fácil, não é simples o trabalho. O pessoal às vezes quer o seu lugar, quer a sua caveira e luta dentro. Ou ainda lidar com família. Lidar com a família, com adolescentes rebeldes. Não é fácil lidar com o filho adolescente, não. Seja um adolescente bom, facilite a vida do seu pai. Quando você for pai um dia, você vai agradecer a Deus por isso. Seu filho não é trabalho. Então, não é fácil. Ou ainda, os prazos que eu tenho para cumprir no meu trabalho. Então, não são preocupações genuínas, de fato. Isso para não saber nada do que ele está falando. Essas são apenas 3 possíveis reações para esse sermão. Para a gente entender um pouco do grau de dificuldade que é expor esse assunto nos dias de hoje. A cena de preocupação. Talvez você não se encaixe em nenhuma das 3. Pois é. Porque eu não estou falando que existem. Aliás, Jacárcio não diz que existem essas 3. São 3 das várias possíveis reações. E qual que é o ideal? A reação ideal, você entender o equilíbrio que Cristo traz entre o não se preocupar, colocar sua ansiedade diante de Deus e o trabalhar, e o fazer algo em prol disso. E Jacárcio, ele traz uma percepção pastoral acerca da necessidade desses 3. Isso é, ele entende que esses 3 exemplos que ele mesmo trouxe são pessoas que precisam de algumas coisas, alguns cuidados. Do que eles precisam? Cada um deles. Tá, vamos acabar batendo hoje. O que eles precisam? O primeiro, o cara alegre, descontraído, irresponsável, que ouviu o sermão e falou assim: não, tá vendo? A galera é preocupar demais, não é pra ir não. Eu tô de boa, eu já obedeço a lei de Deus. Esse primeiro precisa ouvir sobre disciplina, sobre foco,
sobre responsabilidade, sobre trabalho duro. A Bíblia fala sobre isso. Sobre autossacrifício. Autossacrifício, se preocupar com os outros, se sacrificar pelos outros. É muito fácil você ser apenas irresponsável e deixar tudo pra lá. Não, tem que se preocupar com os outros. Esse cara precisa ouvir isso e saber diferenciar isso daquela ansiedade que é ilógica. Porque ele já tem facilidade para lidar com essa ansiedade que é ilógica, isso já não faz muito sentido. Não faz muito sentido ficar preocupado com isso. Pois é, ele tem que diferenciar a ansiedade genuína da ansiedade que é ilógica, a ansiedade que não faz sentido, ficar preocupado demais por causa disso. Então, primeiro precisa ouvir sobre isso. O segundo precisa ouvir sobre a providência de Deus, pelos meios e resultados da oração, sobre egocentrismo, que muitas vezes é o principal motivo dessa preocupação constante. Muitas vezes eles se preocupam de forma demasiada porque somos egoístas. Então, às vezes você usa um motivo de preocupação genuíno, mas no seu íntimo, no seu coração, você está fazendo isso por puro egoísmo. Vou falar um exemplo pesado. Às vezes, o cara está mais preocupado com sua performance, mais preocupado com o seu nome, quando ele vai pregar, do que preocupado de fato em levar a palavra de Deus. Então, às vezes, não prega muito forte, tem que preparar o sermão. Uma preocupação genuína, né? Você está sem tempo ali para aquela coisa, que você tem que preparar um sermão, você tem que pregar. Poxa, então não dá, tá ligado? Não dá, tem que preparar o sermão. Então, é uma preocupação genuína. Porém, às vezes, a motivação não é genuína. A motivação é egoísta. Estou falando de algo pesado, de pregação, de preparo de aula, preparo de levar a palavra de Deus. Mas às vezes a gente faz isso com tantas outras coisas. A gente só usa de desculpa aquela preocupação nossa para, como o segundo cara faz, excluir as outras coisas. É tão preocupado com as suas coisas que ele deixa as outras pessoas, as coisas delas para lá. Elas não importam. Peraí, deixa para lá. Cuidado. Muito cuidado. Então, esse cara precisa ouvir sobre os meios da providência de Deus. Quando você está ansioso demais, você não confia em Deus. Porque você quer ver as próprias mãos. Você acredita que você resolve. Você é o cara. Você é o problema. Que precisa de você para fazer isso. Ou eu faço isso, eu consigo. Sem eu, isso aqui não vai para frente. Precisa de mim. Não. Confia em Deus. Deus provê. Deus alimenta. Até os passarinhos que não plantam e não colhem. Imagina você, que é filho de Deus. E o terceiro? O que o terceiro precisa ouvir? O terceiro ele não está nem precisando ouvir. Ele é um cristão maduro, siga o filho. Ele vai soube lidar com seus problemas. E já traz a ponta que ele muito provavelmente está sozinho. Ele diz que o terceiro ele precisa de um irmão amoroso, um irmão de confiança, que ajude a carregar seus fardos, que ajude na sua caminhada cristã, como nós, como cristãos, ajudamos uns aos outros. Um irmão que chore com ele, um irmão que dê apoio e que indique sempre, cada vez mais uma vez, uma prova indiscutível da benevolência de Deus na sua vida, que é a cruz de Cristo. Ele precisa de um companheiro, alguém para ajudar ele, alguém que mostre a cruz de Cristo, alguém para ajudar a carregar os fardos. Muitas vezes nós estamos assim, estamos sendo carregados. E às vezes somos egoístas, estamos dispostos a receber ajuda, queremos ajuda, mas não estamos dispostos a ajudar. Nós, às vezes somos esse terceiro irmão, mas não estamos dispostos a ser um irmão para ajudar esse terceiro irmão. Esse é o problema. Cuidado com o egoísmo. Confie em Deus. E nessa passagem aqui a gente vê que o que importa é o reino de Deus. Busca em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça. E todo o resto será acrescentado. Você não deve se preocupar demais com os anseios das coisas terrenas, porque são transitórias. Elas vão passar, elas vão acabar em um momento. Você deve se preocupar mais com as coisas do reino, se preocupar mais com a tesoura do céu, se preocupar mais em pregar o evangelho, se preocupar mais em ser um bom filho, se preocupar mais em ser um bom aluno, se preocupar mais em obedecer a Deus, se preocupar mais em não faltar EBD, se preocupar mais em estar presente, se preocupar mais em ler a Bíblia, se preocupar mais em orar, se preocupar mais em fazer esse devocional. Você nunca, diante de um problema, dos vários problemas na vida que a gente enfrenta, você nunca vai passar mais tempo se preocupando do que orando. Tem uma prova difícil para fazer? Você tem? Passa mais tempo orando por ela do que se preocupando com essa prova. E sem contar, você vai ter que passar tempo estudando para ela também. Faça alguma coisa em prova. Não seja como nenhum desses outros três aqui.
amargurosos. Entenda a mensagem que Deus tem para dizer a você através das Escrituras. Não seja preocupado demais. E também não seja responsável. Aqui a gente tem dois grandes problemas, dois extremos. Confie que o Senhor, que veste até os lírios do campo, que alimenta até os passarinhos, vai providenciar para nossas vidas. Jeová Jireh, isso é, Deus provedor. Amém?